Acho que... Pronto, as evidências estão à vista e ela enviou. Provavelmente ninguém editou e foi assim que nasceu Eu Já Devia Saber. Ainda tenho, ainda uso e ela tem razão, fica mesmo bem em qualquer tipo de corpo. E sei lá, tipo, são personagens sobre os quais eu não quero muito saber, apesar de eu já devia saber. Porra! Não sei como, mas vou ter de aguentar vê-la com outro gajo, seguir em frente. Preciso ficar longe dela e ela precisa de ficar longe do mal que lhe tenho feito. Eu vou perguntar só mais uma vez, pai! Vocês são todos malucos! Grita o Fred de repente, fazendo-me dar um pulo. Vocês mentiram este tempo todo! Enganaram-me! Que seca! Não há nada para ver na televisão. Vou ver o que é que se passa no Instagram. Não acredito. Ela escreveu mesmo a continuação da história e já está em pré-lançamento. Não, Mariana, não vais gastar dinheiro num livro que já sabes à partida que não vais gostar. Isso não tem lógica nenhuma. Mas não estás curiosa em saber como é que a história acaba? Afinal, não é como se não tivesse ficado encerrado e o Fred e a Manu não tivessem ido cada um para a sua vida, sendo que não ficou absolutamente nada por resolver na narrativa. Que se lixe. Pior do que o outro não pode estar. Agora esperamos. Com a minha família, I'm one in a million. Faz o... Estou? Estou, Mariana, bom dia. Daqui fala a sua gestora de contas? Sim, Anabela, eu vi o nome. Eu já não vou conseguir ser mais a sua gestora de contas, Mariana. Porquê? Ando a correr aqui uns burburinhos. Eu não posso estar mais associada a si. De acordo com os meus registros, é a segunda vez que você compra um livro da Bárbara Corby quando já sabe à partida que não vai gostar dele. Você acha que isso é uma forma sensata de gerir as suas finanças? Sim, acho que tem razão. Eu já devia saber como gastar melhor o meu dinheiro. Estou? Acredite que isto custa mais a mim do que a si. Adeus. Uau, tão rápido. Não, estes gajos dos correios estão cada vez mais eficientes. Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio de Gastei Mal o Meu Dinheiro. Há um ano tivemos a estreia da Bárbara Corby como autora, com o Eu Já Devia Saber, e a pedido de muitas famílias, temos a continuação da história da Manu e do Fred, uma relação que roça um bocado um incesto, mas não é considerado bem incesto porque eles não são irmãos biológicos, e para aqueles maldizentes que acusaram a Bárbara de usar um ghostwriter, vê-se mesmo que vocês não abriram um livro, porque senão iam ver que só a Bárbara é que podia ter escrito aquilo. Aposto que agora se sentem muito estúpidos. Eu comprei em pré-venda e ele está autografado, supostamente, mas ele está embalado. A minha parte favorita disto é que aqui na contracapa eles falam em irmão com muitas aspas, tendo em conta que nós já lemos o primeiro e já sabemos que não é irmã, ou seja, só para enfatizar o facto de que eles não são, na realidade, irmãos, portanto, qualquer coisa que se passa ali, eles não são biologicamente irmãos, portanto, está tudo bem. É só o facto de eles cresceram juntos e, portanto, foram criados como irmãos. Mas essa é a única coisa que eles têm de irmãos. Depois do sucesso de Eu Já Devia Saber, Bárbara Corby está de volta com a continuação de uma história de amor que nunca devia ter acontecido. Palavras deles, não as minhas. Tenho que dizer... linda, maravilhosa. Quantas pessoas é que podem dizer que escreveram um livro? Tipo, está aqui o nome dela. É bastante impressive. Eu gosto muito de livros que trazem marcador. Porque bold of you to assume que eu vou começar um livro e depois é que me lembro que eu não tenho marcador e como é que eu vou marcar. Dobro as páginas, estrago o livro. Eu já acreditei em ti, eu não sei quem é que é em ti. Há de ser o Fred, certo? Mas agora estava a pensar. Ela fala aqui de uma reviravolta. Ou de uma tragédia. Uma tragédia? Que tragédias é que pode acontecer? Alguém morre. O Fred. O Fred é tão agressivo. É tão red flag, é tóxico. Porquê? Tipo, toda a gente... Ainda por cima, é o teu irmão. É off boundaries. E para além disso é tóxico. E é esse que tu vais escolher. Realmente o fruto proibido é mesmo aquele mais apetecido. E vamos ver como é que isto... Como é que se vai desenrolar a história. Stay tuned. 2000 years later. Vocês devem estar a perguntar, Mariana, então o que é que achaste do Eu Já Acreditei em Ti? Acho que... Pronto, as evidências estão à vista. Eu, como gosto de fazer as coisas bem, eu vou fazer uma coisa ligeiramente diferente face ao último vídeo sobre a coleção da Bárbara Corby.
Não acredito que isto chegou a este ponto. Eu vou fazer primeiro um enquadramento em relação à Bárbara Corby em si, e depois vou fazer um enquadramento sobre o primeiro livro, um resumo muito, muito rápido, e depois passamos ao segundo... Eu Já Acreditei em Ti. Vão buscar os vossos cadernos, vão buscar as vossas canetas, porque vamos para uma aula de História do YouTube. Não sei em que ano, aí há 10 anos, ou coisa parecida, o YouTube era muito diferente daquilo que é hoje em dia. Há 10 anos eu acho que estava para surgir a palavra influencer. Elas tinham o seu trabalho 9 to 5 e depois, quando lhes apetecia, faziam vídeos e as pessoas começaram a gostar e elas começaram a ganhar mais notoriedade. Esse foi meio que o início do influencing, só que era um influencing em que não havia parcerias com marcas e as influencers partilhavam apenas as coisas de que gostavam, porque gostavam, e era um hobby. A Bárbara Corby já aí também existia, eu acho que existiu, quer dizer, ela existia, não é? Já era nascida nessa altura. Mas também já tinha o seu espacinho aqui no YouTube e partilhava com a sua irmã, a Bruna, e chamava-se As Corbíssimas, que eram, pronto, elas as duas a falar sobre cenas de lifestyle e moda e beleza. Fazer, tipo, tags e essas coisas, tipo, perguntinhas e whatever. Depois foi muito trágico quando foi o fim das Corbíssimas, a separação, cada uma foi para o seu lado. Elas não se chatearam, foi só cada uma fazer a sua cena, se bem que continuaram a fazer a mesma cena, mas separadamente. Bem, elas no fundo, acho que se pode considerar um bocado as Tahiti do YouTube. Por exemplo, temos a Margarida Corseiro, temos a televisão, a TVI no caso, a usufruir do enorme talento da Margarida Corseiro. Olha lá, tu és mesmo estúpida ou só fazes de conta que é? Temos a TVI também a usufruir do enorme talento como apresentadora da Helena Coelho. O que eu falei com o Ruben era assim perito em acabar amores, foi o que eu disse, sabes porquê? Tu és como o arroz, assim soltinho, mas não és o único. Queres que eu cante agora, é isso? Queres que eu... Sabes qual? Eu estava a dar modo para uma música, né? Essa menina solta... Era esta? E as editoras meio que ficam do género. Nós também queremos um bocadinho, nós também, tipo, eu preciso pagar a pensão de alimentos dos miúdos, como é que eu faço isso? E foi a partir daí que surgiram os livros dos influencers, porque vocês acham o quê? Com as editoras a cobrarem 20 € por livros que originalmente são tipo a 10, acham mesmo que eles conseguem fazer algum lucro? Portanto, pronto, chega a uma certa altura em que eles pensam, porquê é que nós não editamos livros de influencers que, apesar de não terem qualidade, vão de certeza vender porque as pessoas vão querer comprar? Em relação à Bárbara Corby, eu, outrora, já fui fã da Bárbara Corby. Eu já cheguei a consumir o conteúdo da Bárbara Corby e eu tenho provas. Eu já cheguei a ser influenciada pela Bárbara Corby. A próxima peça também foi Amor à Primeira Vista, que foi este fato de banho. Gente, a sério, quando eu vi este fato de banho, eu fui correr para ele com medo que ele acabasse só no tempo que eu chegasse lá. Eu logo me imaginei numa pool party com este fato de banho. E fica mesmo bem no corpo, fiquei super bem surpreendida. Ainda uso e ela tem razão, fica mesmo bem em qualquer tipo de corpo. Eu já devia saber. A única coisa que eu sei dizer e a única coisa que vos interessa, pronto, isto aqui é mais para pessoas... Vão ver o meu vídeo, já agora, tipo, se não tiverem nada para fazer. Aí tem um recap um bocadinho mais detalhado. Agora é só tipo, pronto, basicamente aquilo que vocês precisam de saber para assistir ao resto do vídeo sobre o Eu Já Acreditei em Ti é que a Bárbara escreveu um livro, um romance, em que a personagem principal é a Manu, que é uma rapariga luso-brasileira que vive em Aveiro, que é muito dada a cenas tipo moda e beleza. Eu realmente não percebo. Ela não quis escrever uma biografia, mas depois escreveu um livro em que a personagem principal é 98% inspirada nela. Eu acho que vou ter que fazer um desenho para isto. Ela tem a mãe dela e depois tens o meio-irmão dela. Meio-irmão porque ele tem o pai dela. Desculpem. Meu Deus. Ele tem o pai dele. Ou seja, ela tem a mãe dela, ele tem o pai dele. E o que é que aconteceu? A mãe dele andava assim meio numas coisas que já vamos falar sobre isso. Mas pronto. Basicamente abandonou, ou eles é que fugiram da mãe dela. Tipo, o pai dele pegou
dela... Ai, Jesus Cristo. O pai dele pegou nele, porque a mãe dele andava tipo numas cenas assim um bocadinho estranhas. No caso da mãe dela, o que aconteceu foi, pronto, ela tinha o pai dela e em good young adult fashion, o que aconteceu foi que o pai abandonou-a. Foi comprar cigarros, não voltou. Taylor's oldest time. Ficou a mãe dela e ela, e a mãe dele, e... Ai, Jesus. E o pai dele e ele. E eles casaram. E pronto, por isso é que são meios-irmãos. Depois acontecem ali umas coisinhas, um romance entre eles os dois, entre eles meios-irmãos. Agora, vocês perguntam, Mariana, mas isso não implica necessariamente que seja incestuoso. Assim, meio para mim implica, porque eles, se tivessem conhecido, imaginem, eles tinham crescido, ela estava tipo, porque acho que eles, eu vou dizer que eles têm 2, 3 anos de diferença. Se ela, por exemplo, tivesse 20 anos e ele tivesse 23 e aí os pais deles tivessem casado, aí eu dava-vos completa razão. Aí, tipo, eu torcia por eles. Eu fazia cartazes, eu fazia uma t-shirt a apoiar este amor. Mas não é isso que acontece. O que acontece é que eles, tipo, tinham ela para aí 3 anos e ele, sei lá, 5 ou 6... E aí eles casaram-se. Ou seja, temos agora momento presente, que é quando ela tem, tipo, 20, 21 e... Eles, no entretanto, eles cresceram juntos, como irmãos. Ela chama o pai dele de pai dela. Ela considera o pai dele como a sua figura paternal dela. Portanto, eu não sou louca, ok? Eu juro que eu sinto que estou louca, porque eu pareço que sou a única pessoa que vê isto. Peço desculpa se eu não estava assim tão entusiasmada para estar a ler um livro de um romance pseudo-incestuoso, e por isso é que eu demorei meio que tipo 1 ano a gravar isto, mas já não estava assim tão entusiasmada para ler. Eu tiro o chapéu à Bárbara, porque é assim, pronto, normalmente estes livros de influências caem muito na categoria de biografia. E ela não quis escrever uma biografia. Há quem diga ambiciosa, eu chamo ganância. Porque é assim, ela tem a sua vida, ela tem a sua carreira de influencer. Eu acho que de todas as influências, ela é capaz de ser a mais bem reconhecida. Tipo, é aquela que eu vejo mais vezes. Tem cenas de qualidade, em termos de publicidade, em termos de conteúdo que ela promove. E tem a casa dela, para a qual eu nunca vou ser convidada por razões óbvias. E tem o filho dela, que é amoroso. Tem a sua marca de Almond, que depois passou a Almond, vai-se lá saber porquê. Ela tem uma carreira de sucesso. Tipo, ela não precisava de escrever um livro. Quais é que seriam as consequências se ela não tivesse escrito este livro? Ou estes, que agora é no plural. Vou ser sincera. Também curtia de ter um livro, porque é para depois a Bárbara Corby também falar sobre o livro. É assim, eu também curtia de ter, tipo, aqui um livro com o meu nome. Isso é bué fixe, mas... Pá, por amor de Deus, estás ótima na tua vida, girl. Qual é que, tipo, porquê escrever um livro? Que coisa random. No final, eles estão a falar e tal, não sei o quê, e a mãe deles descobre, se não me engano, e então o Fred, vocês vão ver que o Fred é o meio-irmão dela. Vocês vão ver que é uma pessoa nada tóxica, nada impulsiva, muito saudável de cabeça. Portanto, quando a mãe deles descobre, a mãe dela descobre, ele, em vez de lidar com as coisas de uma forma madura, que é estar, tipo, a explicar a situação, não sei o quê, e resolver as coisas, não, ele desaparece, acho eu que desaparece, mete prega fundo no Jeep da Mitsubishi que ele ganhou a trabalhar para a Red Bull, acho eu, daquilo que eu me lembro, e nunca mais é visto, só depois em Barcelona. A minha questão é a seguinte: porquê vais escrever um young adult? Ok, já assumimos que vais escrever um romance. Porquê não ir para uma trope um bocadinho mais convencional, tipo, já que é o teu primeiro romance? Por que não ir para uma cena tipo Enemies to Lovers ou Friends to Lovers? Porque é uma categoria que é tão popular no outro site que é para mais 18. Esse é o resumo do Eu Já Devia Saber para vocês. Eles acabam separados, final trágico, porque pronto, não podem estar juntos porque não é questões de consanguinidade, mas quase. Para mim é um bocadinho pior. Acho que já podemos entrar no Eu Já Acreditei em Ti. Temos aqui o livro. Eu Já Acreditei em Ti. Espero que estejam sentados. Para mim foi um bocado complicado eu perceber em que altura do ano, sei lá, em termos de noção de tempo, para mim foi um bocado complicado entender
quando é que isto se passava, mas pronto, eu fiquei com a percepção que isto era tipo início de junho, estão a ver, quando vocês já acabaram os exames. Quer dizer, acho que isto ainda apanha um bocadinho de época de exames e tal. Mas pronto, o primeiro livro acaba com, tipo, o Fred basou, foi para Barcelona e já está. E aqui vimos buscar um bocadinho do primeiro livro, do final do primeiro livro, e temos as coisas contadas do ponto de vista do Fred. Está no carro, está a deliberar o que é que ele vai fazer. Então, ele está a dizer isto para ele mesmo. Sei que a magoei, mas também sei que dentro de pouco tempo ela vai perceber que só lhe trago problemas. Rapidamente vai encontrar alguém que a faça feliz como merece. Porra! Não sei como, mas vou ter de aguentar vê-la com outro gajo, seguir em frente. Preciso ficar longe dela e ela precisa de ficar longe do mal que lhe tenho feito. É isso. Se eu nunca lhe tivesse dito nada, se eu me tivesse afastado a tempo, nada disto teria acontecido. Ele meteu-se no carro, conduziu não sei para onde, começou tipo a conduzir lá para baixo e vá-se lá saber como ou porquê ele foi parar a Leiria, para os lados de Leiria, que curiosamente é onde a mãe que o abandonou, aliás, que eles abandonaram, é onde ela vive. Ele está muito bem, tipo, decide fazer uma pausa, depois de estar a conduzir e vai para o Instagram, como a pessoa faz. E ele foi ao Facebook, que aparentemente é uma coisa que ainda se visita em 2024. Ele foi stalkear a mãe dele, eu não consigo arranjar uma forma melhor de dizer isto. Dou por mim a procurar no Waze o nome do café que aparece no fundo na última fotografia que a minha mãe publicou no Facebook há 5 semanas. Lá vai ele, não sei o quê, conduz, chega lá. Adormeço, vencido pelo cansaço, acordo desorientado com o barulho de uma porta a bater, que vem do carro estacionado do outro lado da rua. É ela! Eu gostava de ter o sentido de orientação deste rapaz. Fito curioso. Está um bocadinho mais gorda do que me lembro. Mais velha também, mas não muito. Tem um ar incrivelmente saudável. Anda apressada de um lado para o outro do carro, com o telemóvel numa mão e 2 mochilas na outra. De repente 2 crianças juntam no ela a correr. O rapaz deve ter uns 6 anos, a miúda pode ter mais de uns 4. Quem serão estes? Agora, quem é que vocês acham que são estas crianças? Quem é que vocês acham que é? 12 seconds later. Mamã, posso ir à frente? Pergunta a miúda agarrando-lhe a perna direita. Mamã? Como assim, mamã? Eu não percebo bem qual é que é o encanto do Fred, porque ele é lento. Não posso ter ouvido bem. Ela teve mais filhos. Aquelas palavras atingem-me o estômago com mais força do que todo o álcool que bebi ontem. Ah, sim, ele é alcoólico também. Sempre que ele tem um problema, bebe álcool. É aquela pessoa que tu queres mesmo ter na vida. É alguém que recorre ao álcool para resolver os seus problemas, para lidar com eles. Tenho vontade de vomitar. Quero abrir a porta do carro e ir ter com ela, perder a cabeça, abaná-la pelos ombros, gritar-lhe. Como é que ela teve a ousadia de ter mais filhos? E pronto, e passamos ao segundo capítulo e a partir daí temos de novo a voz da Manuela, da Manu. Que saudades. Como é que ela está? Como é que está a nossa girl Manu? Ela está com um bocadinho de mood de Lana Del Rey. Dizem que o tempo cura tudo, mas começo a ter dúvidas. A dor continua aqui, o tempo passa devagar e eu continuo na esperança de que o amor que sinto pelo Fred se transforme apenas numa lembrança, como a passagem de um livro que li há muito tempo. Mas e se não for assim? E se ele era mesmo o amor da minha vida? A pessoa com quem eu devia ter passado o resto dos meus dias e eu nunca mais for capaz de o esquecer? Tento acreditar com todas as minhas forças que não. Tento acreditar que ele tinha razão e que tudo não passou de uma confusão de sentimentos descontrolada e avassaladora. Talvez só precise de mais tempo. Talvez. Ela escreveu-lhe uma carta. É assim, cada um, pronto, todos nós já passámos por isso, cada um lida da forma como lhes faz mais sentido. Ela escreveu uma carta ao Fred, que não mandou, tipo, ficou só ali no diário dela. Já não me sinto inspirada pelo amor, Fred. Confesso que até me sinto um pouco amedrontada por ele. Não deixe que o tempo nos apague, seria triste demais. Liga-me, manda mensagem. Muda o álbum da Taylor por alguma obra-prima do rock. Só não tentes mandar em mim, já sabes que não o tolero. Outra coisa que também não te posso prometer é não sujar a tua camisa com maquilhagem. Decidi silenciá-lo no Instagram. Aquilo não me fazia bem e eu precisava de estar bem, ou pelo menos estável. Aprendi a boiar. Pode parecer uma atitude fraca, de inércia, mas não. Há mérito em boiar. Ver só pelo canto do olho, olhar apenas para o céu. Foi o que fiz por mim. Decidi parar de nadar quando só me estava a cansar e não chegava a lado nenhum e optei por boiar para sobreviver. Aqui uma comparação, natação, enfim. Ela agora está a viver em Lisboa, lembram-se que ela é de Aveiro, eu estava farta de viver numa cidade pequena, portanto quis ir para Lisboa com 2 amigas, que é a Sara e a Mariana.
no relation. Eu estou aqui. Elas vivem as três numa casa em Lisboa, paga pela mãe da Sara. A Sara é influencer e a mãe dela controla a Sara como se ela fosse uma marioneta. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de Young Adult. Normalmente o que acontece no segundo volume é a introdução de um terceiro elemento, o que resulta num triângulo amoroso. E aqui não é exceção. Está ela a voltar das compras e pôs os sacos no chão. E respiro fundo várias vezes a tentar ganhar forças para a etapa seguinte. Perco-me por uns segundos a seguir um pássaro que me sobrevoa a cabeça quando a porta do prédio se abre de repente. É um rapaz. Bem, na verdade, um homem. Nunca o vi antes. Estou ofegante e cansada, mas isso não me impede de o analisar rapidamente para logo de seguida constatar que é gato. Então é gato ou é um homem? Definitivamente gato. Está vestido com umas calças de fato escuras, uma camisa branca e leva nas mãos uma pasta. Uau! Como é que um gato consegue andar com uma pasta com aquelas patinhas? Bem, enfim, já chega. Deve ser professor, médico, advogado? Definitivamente advogado. Nunca o vi aqui. Será um novo morador? Deve ter um ar péssimo e desolado, porque ele olha para mim como se estivesse a fitar um gatinho abandonado. Parece-me que uma ajuda seria bem-vinda, atirei ele fitando os meus sacos. Estamos a utilizar muito o verbo fitar, Bárbara. Há sinónimos. Ela diz: Posso ajudar com os sacos? Ah, não, obrigada, não é preciso. Eu sei que não é preciso, mas vou ajudar à mesma. Retorque com um sorriso. Gato! Ok, obrigada. Qual é o teu andar? Terceiro, digo-lhe. Não sei porquê, mas tenho vontade de lhe perguntar qual é o andar dele. Felizmente calma tempo. Não seria apropriado, pois não? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. A Sara, como é influencer e tal, é sempre convidada para aquele jantar em restaurantes, todos finórios, não sei o quê. E então, estou a jantar no restaurante. Ela vai à casa de banho, ultrapassa a primeira e uma gargalhada capta a minha atenção. Olho em direção ao som e não pode ser. O que é que o meu vizinho gato está a fazer aqui? O quê? É um restaurante pet friendly? Jail. Para mim, de repente fico desconcertada, porque não sei se continuo a andar e fiz que não o reconheci ou se me dirijo até lá para o cumprimentar. Quer dizer, provavelmente nem se lembra de mim e não me reconhece. Mas eu tenho a certeza que é ele. Não me ia esquecer daqueles caracóis negros e da barba de 3 dias. O sorriso branco também não é fácil de se perder na minha memória e muito menos o olhar. Depois, eles claro que se encontram. Isto é o Young Adult, o que é que vocês estão a achar? A minha vizinha do terceiro andar. Apenas coincidência ou devo preocupar-me por poder estar a ser perseguido? Outra vez, Manuela. A sério que nem uma palavra consegues dizer? Desculpa, estou a brincar. Eu percebi que fui apanhada de surpresa. Não tinha a certeza se eras tu. Minto. 3 weeks later. Vão aos Santos e tal, divertido, não sei o quê, manjericos e... bica. Como ela é uma personagem de Young Adult, claro que ela perdeu o telemóvel. Ela volta à banca onde eles estiveram, tipo, lá, pronto, a pedir cervejas e tal. As one does. Desculpe, por acaso vi um telemóvel com uma capa branca? Acho que o perdi aqui, pergunta ao senhor do balcão onde parámos pela primeira vez para beber cervejas. O que tem no ecrã do telefone? Questiona. Sinto uma felicidade misturada com um alívio tão grande que naquele momento sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque um alívio. Uma paisagem das salinas ao pôr do sol. Responde com convicção. Toma o seu telefone. Toma o seu telemóvel, menina. Tenha mais cuidado porque para a próxima pode não voltar a encontrá-lo. Não há muitas pessoas honestas como aquele senhor por ali. Por aí, adverte, apontando para um homem alto com caracóis castanhos e gravata desapertada, braços compridos e não pode ser. Eu sei que bebi algumas cervejas, ok, bastantes, mas não o suficiente para estar a ver coisas. O que é que vocês acham que é? Coincidência ou perseguição? Interrogo quando chego ao pé dele. Com que então o telemóvel que encontrei era teu? Sim, também pode ser o destino. Ok, get a room. Acho que depois ele lhe dá a boleia e eles estão-se a despedir, tipo, cada um vai para a sua porta, estão já na entrada do prédio, aliás, estão no prédio, cada um ia para o seu sítio. Obrigado por teres perdido o teu telemóvel hoje, sorri. Obrigada por o teres encontrado, retribuo. Será que como agradecimento tenho direito a ficar com o teu número, caso precise de alguma coisa da minha vizinha? Tem atitude. Gostei. Vamos chamar de atitude. Isto aqui não tem bem a ver com o plot. Isto aqui, pronto, eu simplesmente às vezes sublinho coisas que eu fico... Ok. Ela é tão depressa, está tipo a pôr no mesmo parágrafo tipo 3 cenas, tipo 3 marcas, 3 entidades, e depois de repente
tem frases como: digamos que ela era bastante atraente. Fomos almoçar a um restaurante de sushi muito conhecido em Lisboa. Aqui já não consigo dizer não sei qual a Ásia. Meanwhile. Ela ficou trancada fora de casa. Claro que ficou. Juro, man. Este é o bife que eu tenho com estas personagens de Young Adult. Dou por mim a subir os 2 andares que faltam para chegar ao dele, ao do vizinho. O tapete da entrada diz welcome. Presumo que esteja no lugar certo. Toco à porta sem saber muito bem do que estou à procura. Se ele abrir, digo o quê? Olá, fiquei fechada fora de casa com os joelhos feridos e não queria incomodar a minha colega de casa que está a ter um esgotamento nervoso no quarto. Ok, andar ir embora. Estou já a descer o 1º degrau quando a porta se abre. Que vergonha. Manuela, precisa... Ia bem, isto de repente ficou bem bright. Manuela, precisas de sal? Pergunta sorridente. Espera. Manuela, precisas de sal? Pergunta sorridente. Podia ser, mas é que fiquei fechada fora de casa. Muito bem, posso convidar-te para entrar? Obrigada, na verdade não sabia a quem recorrer. Deixei mal em casa, com tudo lá dentro e por isso não consegui ligar à minha colega. Não te preocupes, fico contente por teres lembrado de mim. Afinal já te salvei pelo menos uma vez. Indeed, pôr o Wall Street English to good use. Estou a ver que o treino hoje foi duro. Interpelo olhando para os meus joelhos. Não sou médico nem enfermeiro, mas acho que devo ter alguma coisa que resolva esta questão. Pronto, depois eles ficam e tal, não sei o quê, não sei o que mais, uma coisa leva à outra, naturalmente. Vocês já sabem como é que é. Primeiro, muito normal vocês ficarem fechados em casa e irem bater à casa do vizinho. De certeza que já vos aconteceu, uma coisa leva à outra e ele pergunta-vos: queres tomar um banho? Questiona: como? Parece-me que vieste do treino, podias querer tomar um duche, vestir outra roupa. Situação super natural. E ela tomou um banho em casa dele. Super normal. Tento ser rápida, tal é o constrangimento, mas confesso que o banho me sabe pela vida. Pelo menos agora sei que cheiro bem. Isto são as prioridades. E depois ela, está com o Rob, não sei o quê, cabelo molhado, já sabem como é que é. Vives aqui há muito tempo? Pergunto, olhando em volta na tentativa de reter o máximo de informação possível sobre o meu vizinho. Sim, na verdade os meus pais sempre viveram aqui. Este prédio é deles. Compraram-no há muitos anos e desde que se reformaram vivem entre Lisboa e Londres. Eu estive alguns anos a estudar em Inglaterra e há mais ou menos 3 decidi mudar-me para cá. Posso perguntar porquê? Não gostavas de viver lá? Gostava, mas confesso que estava um pouco exausto daquele ritmo alucinante. Claro que aqui também é, mas não há muita alternativa. Hoje em dia nas grandes capitais, mas ainda assim consigo ter mais qualidade de vida. Disse numa frase completamente possível de ser dita numa conversa normal. Ele começa a abrir o rod, o clima começa a aquecer, até que sinto a boca dele colar-se na minha, com tal vontade que não sou capaz de fazer seja o que for, a não ser retribuir. Quero mais. A língua dele desliza sobre os meus ombros, aproximando-se dos meus seios e não consigo conter os gemidos. Não me sinto nem um pouco desconfortável como imaginei. Retribuo o beijo, agarrando-me ao seu pescoço enquanto ele me puxa e se cola a mim. Ali nos perdemos entre beijos ansiosos e investidas calorosas. Isto seria um ótimo preliminar. No entanto, passamos... Estão a ver quando está uma coisa a acontecer numa série ou num filme e depois eles fazem fade to black para outra cena, corta e passam para outra cena normal, para o depois, em que a cena calorosa já aconteceu. Pronto, é a mesma coisa aqui. E é assim, Bárbara, se vais escrever Young Adult, ao menos falo... nós estamos aqui para ler smut, ok? Isto não é smut. Beijos calorosos e beijos ansiosos, mas temos que ir há 10 anos. O Fred voltou de Barcelona. Voltou de Barcelona, é verão, as pessoas regressam a casa, a VEC também regressa a Portugal durante o verão, o Fred não é exceção. Eles tiveram um pequeno encounter no final do dia, só que pronto, ela ainda está um bocado magoada, portanto evitou, e é o dia seguinte. Acordo com o barulho das panelas na cozinha. Dói-me imensa a cabeça do tempo que passei ontem a chorar. Ok, também chorou, aparentemente. A última coisa que me apetece é vestir-me e tomar o pequeno almoço em família. Que farsa ridícula é esta em que me encontro. Mãe, pai e irmão, que na verdade não é irmão, que já foi namorado e que agora não passa de alguém que não suporto ter por perto. No meio disto tudo, o pior é que não há nada que possa fazer. Ele tem tanto direito de estar nesta casa como eu. E, a não ser que toda a gente saiba o que se passou entre nós, vamos ter de conviver ainda que seja apenas por algumas semanas no ano. Vou ter que me obrigar a enfrentar esta situação por mais difícil que ela seja. Sim, por isso é que nós não nos envolvemos com pessoas da nossa família. Depois torna estes momentos um bocadinho constrangedores. Natal, tens que ver o teu ex, ou só porque é um bocadinho estranho. Depois, nos primeiros dias em que o Fred volta,
Again, ela não sabe bem como lidar com ele, portanto anda meio que a evitá-lo e às tantas ela está tipo num sítio qualquer e ele manda-lhe mensagem. Manu, onde estás? Podes ir comigo a um sítio? Muito específico, Fred, e nada assustador. Ao que parece, a Manu lá aceita em ir com ele a algum sítio, ainda está por especificar qual, e vocês vejam-me estes psicopatas. Lembrem-se, isto é verão. O Fred está a pedir. Para mim, um chai latte e para esta menina, um cappuccino com bebida de aveia. Estão a ver alguma coisa de errado com isto ou sou só eu? O olhar dele regressa a mim. Não, um chocolate quente, por favor. Responde com um sorriso. O Fred parece ainda mais confuso com o meu pedido, mas assente e agradece ao funcionário. Eu aqui tenho que concordar com o Fred. Aliás, vocês os dois são psicopatas. Como é que vocês estão a pedir bebidas quentes durante o verão? Vocês merecem-se. Com a Mariana lá em casa, tive desculpa para não estar sozinha com o Fred praticamente o dia todo. Até que depois do jantar, estou a sair do quarto e ele está a entrar, suado, acabado de chegar do treino diário. Claro que acabou de chegar e já arranjou um sítio para treinar. Claro que o Fred não adiou para segunda-feira. Claro que o Fred tinha de me aparecer assim, todo lindo e suadão. Adoro que nos poupas a detalhes no one night stand, mas depois tens que nos dizer que o Fred está suadão. 6.5 hours later. Temos aqui um Get Ready With Me. São quase 8 da noite e o dia ainda está claro. Continuo a adorar o horário de verão. Portanto, é verão. E vocês pediram bebidas quentes durante o verão. É isso a que estamos a assistir. Estou a arranjar-me para o jantar que antecede a festa e a excitação da malta é tão grande que até eu estou ansiosa pelo Welcome Summer, embora não esteja muito no mood. Maquilho-me com o meu habitual eyeliner, blush e batom nude e calço os sapatos mais elegantes e confortáveis que tenho. Umas sandálias pretas com 2 tiras e salto quadrado. E depois, pronto, temos tipo aqui uns detalhes que também podem interessar a alguém. Os meus amigos já estão todos no restaurante, que ainda é um pouco longe, e eu lembro-me de que ainda tenho de chegar à estação de táxis porque aqui não há Uber nem Bolt. Sim, é esta cena, tipo, menciona marcas, mas depois foram jantar a um conhecido restaurante asiático em Lisboa, não dá para entender. Vão a uma festa e alguém não foi convidado, mas decide aparecer uninvited. Consegue adivinhar quem é? Fred, o que estás aqui a fazer? Vim à tua procura. Em casa não conseguimos falar e tu não respondes às minhas mensagens. O Fred não consegue perceber a dica, que é tipo, quando alguém não te responde às mensagens e te anda a evitar, em princípio não quer falar contigo. Vocês eventualmente vão se encontrar, nem que seja quando estiverem a lavar os dentes na casa de banho. Mas até lá, pá, dá um bocadinho de espaço à pessoa. Desculpa, tenho andado super ocupada. Minto. Falamos amanhã, pode ser? A malta está à minha espera. Não! Exclama num tom de voz mais alto, agarrando-me no braço. Desculpa? Por favor, deixa-me falar contigo. Ela sabe mesmo escolhê-los. Depois, entretanto, acho que eles ele consegue ter uma oportunidade para falar com ela. Quando eles têm a oportunidade para falar, ele diz-lhe que viu a mãe dele. Que é aquela pessoa também com quem ele já não mantinha contacto há algum tempo. E ele está a dizer, e tal, tive com a minha mãe. Ela tinha um problema com drogas, consegue finalmente dizer entre soluços. E era grave, Manu. Eu era muito pequeno, mas lembro-me bem. Fred, não fazia ideia. Nunca contei isto a ninguém porque não restou nada de bom. As minhas recordações daquela mulher não podiam ser piores, Manu. Eu só tinha 4 anos, mas tenho memórias gravadas na cabeça que nunca vou ser capaz de esquecer. Serinhas, o dealer dela... Homens a entrar e a sair porque o vício era tal que ela tinha de se prostituir para conseguir arranjar dinheiro para a heroína. Enquanto o pai tinha 2 empregos para sustentar a família e mal parava em casa, ela vendia o corpo em troca de mais uma dose. Ele fez uma pausa para recuperar o fogo. Ela deixou de cuidar de mim. Lembro-me de passar horas cheio de fome dentro do armário do meu quarto porque ela se estava completamente a cagar para o filho. Se tinha comido ou não, se tinha dormido ou não, se estava vivo ou não, diz cerrando os punhos com força. Continua a contar as atrocidades? E a Manu pergunta, e o meu pai? Bem, teu pai nunca desconfiou de nada? Sempre que ela percebia que eu lhe queria contar, ameaçava-me. Dizia que se eu contasse, o meu pai se ia embora e nunca mais o iria ver. Até que ela me começou a bater. Primeiro porque eu chorava, depois porque estava no caminho, depois, sei lá... Ok, eu tenho uma pergunta. Tenho sempre perguntas. É assim, há vários tipos de vício, né? Tens, por exemplo, tipo, o vício do jogo. O vício do jogo, imagina, o teu cônjuge... tem o vício do jogo. E vocês, todos os dias de manhã, dão um beijinho de bom dia e vai cada um para o seu sítio. Pega cada um no seu carro e vão os dois trabalhar. Tu não vês o que é que o teu cônjuge anda a fazer.
Não fazes puta ideia. Normalmente tu achas, ok, ele vai para o trabalho. Mas ele pode muito bem estar a ir para o casino e tu não fazes ideia. Depois encontram-se ao final do dia. Tive um dia super difícil na empresa, não sei o que. E não sabes. O teu cônjuge pode estar no casino, pode ter passado o dia no casino e tu não fazes ideia. Agora, vício de droga é um bocadinho mais... Como é que tu escondes o vício da droga? Não sei, se calhar tipo, eu própria também tenho esta ideia um bocadinho pré-concebida de viciados em droga, mas normalmente são pessoas que estão tipo assim, e até porque ela acaba por descrever aqui, tipo, são pessoas assim, ela estava muito magrinha, não... Depois de a certa altura, ela começava a bater-lhe, como é que o marido não reparava? Andava assim tão distraído na empresa, sério, que era assim tão como é que tu, ainda por cima o teu cônjuge, que é normalmente a quem tu prestas mais atenção, como é que tu não consegues ver que ele está claramente com o vício da droga? Porque acho que é um vício um bocadinho difícil de esconder. Eu, se calhar, começo a pensar que isto é genético, porque tal como ele também, o Fred, tem um raciocínio um bocadinho lento, o pai, pronto, talvez tenha herdado isso do pai. O pai lá começou a perceber que algo se passava. Acho que ele suspeitava de que ela podia ter um vício, mas nunca que as coisas tivessem chegado àquele ponto. O Fred toma uma decisão. Ele diz, eu desta vez eu quero fazer as coisas bem, eu quero estar aqui presente e, portanto, eu quero assumir uma relação contigo, mas primeiro tenho que resolver as coisas do meu passado. E então lá vão eles, para a leiria, fazem uma road trip, não sei o quê. Aparentemente a mãe dele trabalha numa fundação, vão à fundação e, fácil como é, chamam lá tipo o senhor segurança, estamos à procura de uma pessoa. Quem? Filipa Santos, ela está? Ah, claro, está numa reunião, mas já não deve demorar muito. Quem deve identificar? Frederico, retorque o Fred. Sentem-se, por favor, vou avisar a dona Filipa de que estão à espera. Então, mas isto é assim, não vão confirmar com a dona Filipa que ela está à espera de alguém chamado Frederico? Não, é fácil assim? Ok. Depois, eles já se encontram, a coisa não corre muito bem, porque ela meio que diz, tipo, eu não faço puta ideia quem tu sejas, eu não sou tua mãe, não sei o que é que queres de mim, não estou a perceber o que é que... não tenho nada a ver contigo, portanto, sai. A porta abre-se e logo de seguida com força, fazendo-me dar um pulo. Os olhos dele têm tantos raios vermelhos que fazem praticamente desaparecer a parte branca. Espera... O quê? Não acredito que ela simplesmente o mandou embora como se ele fosse um desconhecido. Não podia ter acontecido. A culpa foi minha. Sabes, Jano, às vezes as coisas não giram à nossa volta. Às vezes nós não temos nada a ver com as coisas. Às vezes as coisas simplesmente acontecem. Não? Nós estamos só ali. Ok, então, eles aqui ainda estão no carro, no Mitsubishi, o Jeep Mitsubishi. Acho que ela adormece. E depois acorda. Abro os olhos, recostada no assento, e vejo o rosto do Fred iluminado por aquela luz dourada e brilhante. Lembro-me imediatamente do filme Crepúsculo. Então ele é um vampiro? Mas depressa reprimo esses pensamentos que me deixam ligeiramente envergonhada. Ela acorda e abre os olhos e de repente vê as salinas! O meu estômago aperta-se e não posso evitar sentir um arrepio ao olhar para a paisagem. Dou um longo suspiro e um sorriso triste apodera-se dos meus lábios. O Fred deve ter percebido porque imediatamente segura a minha mão. Tem em mim todas as dúvidas do mundo. Ok, Fernando Pessoa. Fred, por que estamos aqui? Porque hoje enterrei o meu passado e só me resta o presente. É sempre tão dramática este homem. Não consigo entender o que ele quer dizer com estas palavras. Olha, já somos duas. Está um capítulo encerrado, um machado enterrado do passado dele e, portanto, ele está pronto para abraçar esta relação proibida com a minha irmã. E eles conversam, meio que resolvem as cenas. Pensei que te estava a proteger e acreditei nisso durante muito tempo. Por mais que não te conseguisse esquecer e continuasses todos os dias a surgir na minha mente, mantive-me fiel à minha decisão, porque acreditei realmente que era o mais correto. Até que te voltei a ver. Estar longe de ti nunca me fez esquecer-te, mas apaziguou a dor. De repente a dor estava de volta e eu já não era capaz de a abafar. Está-me a parecer um bocadinho tóxica, aquela... Tipo, estar a tirar a areia para os olhos, estou a ver? Tipo, não, mas tipo, eu dei-te ghost, mas foi para te proteger. Eu podia ter falado contigo, podíamos ter resolvido as coisas como duas pessoas adultas que somos, mas foi para te proteger que eu te dei ghost e que nunca mais te disse nada e deixei-te completamente desamparada. Ele faz uma pausa e morde o lábio, como se estivesse à procura de reorganizar os pensamentos e encontrar as melhores palavras. Já não sou capaz de fingir que não te amo, Manu, que não te quero nos meus braços como minha namorada. E talvez o que aconteceu hoje tivesse mesmo de acontecer, porque nos trouxe até aqui.
Depois de tantos anos a acreditar que um dia a minha mãe poderia voltar a querer-me, a ilusão chegou finalmente ao fim. Está na altura de enterrar de vez o passado e seguir em frente. Mas não quero seguir em frente e viver uma nova mentira. Fingir que não te quero, que não és tudo o que eu mais desejo. É assim que se resolve as cenas do passado, sem qualquer necessidade para terapia. A partir daqui eles decidem que é uma ótima ideia esperarem até às férias de verão para contar aos pais. Sabem quando eles estão descontraídos, a apanhar um bom bronze, a ler o livro que eles não conseguiram ler durante o resto do ano porque estavam a trabalhar, na piscina, depois ainda por cima num resort daqueles com tudo incluído, para depois de repente eles largarem a bomba e dizerem: olha mãe, pai, os vossos filhos... No outro dia estava eu nua na cama de solteiro dele, embrulhada no lençol azul claro, e perguntei-lhe sobre a mãe e os irmãos. Não quis pressionar, mas queria que soubesse que podia falar comigo sobre o assunto e que não precisava de se fechar em si mesmo. Ele respondeu com honestidade, pelo menos foi o que vi nos seus olhos, que apesar de tudo tinha sido bom estar frente a frente com a mãe e que isso o fez fechar aquele capítulo na sua história. Não é assim que funciona! É contra-pia! Confesso que as palavras que ouvi atrás daquela porta ainda me revoltam, mas ao mesmo tempo estou orgulhosa. Desta vez o Fred não desapareceu, não se refugiou no álcool, não se perdeu de si mesmo. Realmente, muitos parabéns, Fred. Sim, senhor. Desta vez não recorreste ao álcool. É um alcoólico que também não precisou de ir para os alcoólicos anónimos. Não é preciso terapia, nem alcoólicos anónimos, guys. Fácil. As nossas bocas encaixam-se de uma forma deliciosa, viciante. E confesso que, apesar de tudo, sentia falta desta adrenalina, que só a nossa relação confusa, proibida e absolutamente maluca me faz sentir. Se a vossa relação se parece proibida, vos causa adrenalina, normalmente isso não é um bom sinal. Isso não é sinal que vocês estão numa boa relação. Porque uma relação é suposto dar-vos calma, apaziguar-vos. Não é suposto vocês sentirem um friozinho na barriga. Não é suposto vocês sentirem adrenalina e muito menos se vocês estiverem numa relação proibida. Acho que o amor da vossa vida não é uma relação proibida. Eventually. As ruas estão novamente mais movimentadas, as panadas estão cheias e a fruta cintila nas cestas. Tem mesmo bom aspecto. Paro para comprar 1 quilo de cerejas que estão mesmo apetitosas. Já não as comia há um horror de tempo. É a primeira vez que eu ouço esta expressão, leio esta expressão, portanto já consegui aprender alguma coisa com a Bárbara. Um horror de tempo. Ninguém com 20 anos fala assim, a não ser se calhar o Sebastião Bugalho. 20 minutes later. Ok, temos outro momento da intimidade. Não é bem de intimidade, mas às vezes eu sinto-me cada mais. Estou a ver aquelas férias em que eles vão mandar a bomba, pronto. Estou a preparar a mala para isso. Gostava mesmo é que estivesse a fazer a mala para ir de viagem só comigo, para podermos namorar sozinhos. Miss Manuela. Estás a surpreender-me com essa cara de anjo. Sussurra girando o corpo para ficar frente a frente comigo. Por que me julgas, Frederico? Foi apenas um comentário inocente a pensar que podíamos ver só as séries de que gostamos. Sorriu. Deixa-me ver. Julgo-te linda, inteligente, deliciosa. Retorque com os lábios colados aos meus, analisando cada parte do meu corpo. Tomorrow for sure. Analisando agora a nossa cumplicidade em todos estes anos em que partilhámos a mesma casa, os mesmos pais, a mesma vida, sem sermos de facto irmãos, não é assim tão absurdo que nos tínhamos apaixonado. Eu não sei se concordo muito com isto, porque isso iria pressupor que todos os irmãos iriam ter uma relação amorosa, porque se eles passaram pelas mesmas coisas, isso chama-se shared trauma. Não é por eu ter passado pelos mesmos traumas do meu irmão, porque, pronto, temos a mesma família, os mesmos pais e passámos praticamente pelas mesmas coisas que de repente eu vou começar aos amassos com ele. 2 hours later. Agora temos aqui uma cena que é bastante relatable. Dilemas de raparigas. Vocês, homens, não queiram perceber. Vou até à casa de banho e começo a distribuir os produtos em cima da bancada, enquanto faço na minha cabeça uma lista de prós e contras sobre lavar o cabelo. Quem nunca? Por um lado, devia lavar porque as 6 horas de viagem o deixaram num perfeito desastre. Ia sentir-me bastante mais confortável com ele hoje e poderia levá-lo solto. Ok, pronto, ela faz mesmo questão de expor os prós e os contras. Ia sentir-me bastante mais confortável com ele hoje e poderia levá-lo solto, que é como gosto mais de me ver. É válido. Por outro lado, lavá-lo agora significa que vou ter de o secar e isso vai ser tão demorado que vou ficar com menos tempo para estar sozinha com o Fred. Pois realmente é complicado. E amanhã vamos à praia, por isso teria de o lavar a seguir de qualquer das maneiras. Solto o cabelo para analisar a questão mais uma vez.
Ok, terei definitivamente de manter o rabo de cavalo se optar apenas por tomar um duche. Serei a única a ter todos estes pontos em consideração antes de decidir molhar o cabelo? I mean, I guess... Mas não era preciso expor. Opto pela touca de banho e estou... Ok, pronto, decidimos não lavar o cabelo. Opto pela touca de banho e estou pronta em 20 minutos. Visto-me, aplico um pouco de blush e pego no telemóvel. Tenho uma mensagem do Fred e outra da Camila. Começo pela do Fred, já que estou prestes a ir bater-lhe à porta. O teu namorado está solitário. Há apenas 2 portas do teu quarto e tem saudades do teu beijo. E do teu corpo. E ela responde... É saudade ou estás muito ansioso? Eu? Ansioso? Nada. É que eu estou tão ansiosa para saber quando te vou beijar outra vez que decidi... A porta abre-se no momento em que aproximo a mão para bater. O Fred envolve-me a cintura com os braços e puxa-me para dentro do quarto, deixando a porta bater atrás de mim. O polo que estava a usar voa para o canto do quarto tão depressa quanto as suas mãos regressam às minhas costas e percorrem todo o meu corpo. Desejo ter optado por lavar o cabelo. Pois, estás a ver? Mas rapidamente o calor do quarto me faz esquecer esse pensamento. Ele está a beijar-me como se tivesse estado todo o tempo à espera, como se estivesse a acontecer-se desde a última vez que tivemos os nossos corpos nus colados um ao outro. Os nossos beijos tornam-se cada vez mais intensos e não contenho o sorriso quando me agarro ao rabo de cavalo e passa a língua pelo meu pescoço, causando-me um arrepio. Depois, entretanto, eles estão a jantar, os 4, a família, pais, irmãos... E a mãe dela tem tipo uma cena, uma alergia ao camarão, mas não te preocupem, está tudo bem com a Cris. E depois quando eles estão sozinhos, ela pergunta-lhe: que história foi essa do hospital? Pergunta-lhe. Agora é assim? Pretendes raptar-me todas as noites? Não mudes de assunto, Frederico. Calma, Miss Manu, foi só uma sugestão. Sei lá, estas coisas podem ser perigosas. Comemos marisco, às vezes é melhor ir logo ao hospital. Mas achas que a minha mãe comeu alguma ameixa estragada? Pode ser. Bem, espero que não. Seria muito chato ela ficar doente mesmo no início das férias. Bem, não vai ser nada. Mas já que estou aqui, acho que te vou roubar um beijo. E quem sabe fazer-te companhia nesta cama enorme até adormeceres. Assim, decentemente, totalmente. Ok! A crise toda da Cris meio que estragou um bocadinho o mood. Portanto, eles acharam, ok, se calhar é melhor não contarmos agora que nos andamos... a coisinho. A few moments later. Para não variar, comprou mais coisas do que o esperado, o que torna o caminho para casa ainda mais insuportável que o da vinda. Quando chego finalmente à porta do prédio, pôs os 3 sacos no chão para respirar e subir os 3 lances de escadas. Não posso. Alexander, onde é que eu já vi este filme? Manuela, seja bem-vinda! Eu sempre que eu imagino com um sorriso na cara. Tipo assim, da orelha a orelha. Eu já não vi o Alexander há imenso tempo, até pensava que, tipo... Eu pensei que o tinham só posto lá no início para, tipo, trama e não sei o quê, mas por isso ele voltou, está bem, ótimo, está bem de saúde. Não é por nada, mas não precisava que este reencontro acontecesse no pior momento em que estou praticamente a soltar os bofos pela boca suada e desgrenhada. Agora é que a parte mais importante a nos aproximar do final e... O Fred e a Manu voltam com os pais ao trabalho, uma clínica, acho eu que era uma clínica onde eles trabalhavam, e estão à espera deles, para lhes contar que eles andam envolvidos. Ouvimos vozes. Não haveria nada de estranho nisso, tirando uma terceira voz que não reconheço. Não é do meu pai nem é da minha mãe. Será que me enganei na hora e aquela senhora não era a última paciente? Manuela, porquê é que tens de ser tão distraída? Não acredito que aquela mulher não era a última. Pego no telemóvel para verificar outra vez a mensagem do WhatsApp. E a hora afinal está correta. Que ela deveria ser a última cliente. Se calhar foi alguém que chegou à última hora, diz o Fred, sugerindo esperarmos lá fora. Entretanto, as vozes tornam-se mais nítidas e pelo tom não parece de toda uma conversa normal entre médico e cliente. Digo ao Fred para não fazer barulho e aproximo-me da porta. Ele faz o mesmo e concentramos-nos para ouvir a conversa. Esta voz não me parece nada estranha. Isto é atrás da porta. Eu pedi-te tantas vezes. Eu sabia que isto ia acabar por acontecer. Ele tinha o direito de saber. Tu não tens direito a nada. E nunca devias ter voltado. O meu filho não precisa de ti para nada. É bom que nunca mais voltes a aparecer. Giro o pescoço para o Fred e neste momento vejo o seu olhar completamente paralisado. Não. Não pode ser. A voz... Algo na voz me era familiar. Mas não pode ser. Fred... É ela! A mãe do Fred voltou e há aqui umas coisas para explicar. Que ela voltou. Dá aqui a fazer. Tipo, ela, a última vez que a vimos, ela tinha dito que não queria ter nada a ver com o Fred. Portanto, o que é que se passa aqui? Ou então, como o Fred diria, que merda é esta? Atira de imediato o Fred. O que é que se está a passar aqui? O meu pai fica embasbacado, sem saber o que dizer. Não sei se isto aconteceu de facto assim ou não, mas podia jurar que vi a mão dele a descer em câmara lenta. Quando conseguiu pensar, ou algo perto disso, balbuciou. Fred?
Porquê é que ela está aqui, a falar convosco? Ninguém lhe responde. A minha mãe levanta-se e tenta ganhar coragem para se aproximar de nós, mas parece indecisa sobre se deve fazê-lo ou não. Pai, pede o Fred, explica-me que porra é esta? O que é que ela está aqui a fazer? Fred, calma, pede a minha mãe. É a mãe do Fred quem se vira para o filho. Com os olhos cheios de lágrimas e sem nunca desviar o olhar, deixa sair as palavras trêmulas. Ele tem direito a saber, Luís. Cala-te! Gritou o meu pai. E eu dou um pulo para trás. Nunca vi o meu pai assim. Cala-te porque tu não tens direito de achar seja o que for. É a minha vez de começar a chorar. Olho para a minha mãe como que a implorar-lhe que se meta na conversa, que acabe com tudo aquilo e que nos explique o que se passa. Precisamos agora da matriarca da família? Porque nada disto faz sentido. Yeah, you can say that again. Mãe, chamo, lavada em lágrimas. Mãe, por favor, olha o Fred, explica-nos o que é que se está a passar. Filha, eu vou perguntar só mais uma vez, pai. Pai, porquê que esta mulher está na vossa clínica a falar convosco se tu não a vês nem sabes nada dela desde que eu tinha 5 anos? Então foi isso que te contaram? Que o teu pai não me vê nem sabe nada de mim desde que tinhas 5 anos? O meu pai dá um passo atrás, como se a força das palavras da mãe do Fred tivessem esse poder. Não é verdade, Fred. Nada disso é verdade, continua a Filipa. Um nome de que eu só ouvi falar muito recentemente, mas que parece já ter mudado a nossa vida por completo. Não, exclama o meu pai. Eu é que lhe conto a verdade, não és tu. O filho é meu. Em passos largos, o meu pai aproxima-se do Fred e agarra-lhe os braços com as 2 mãos. Ele rejeita o toque de imediato, o que o deixa destroçado. Enquanto procura as melhores palavras, vejo-o suspirar várias vezes, enquanto o Fred, imóvel e tenso, aguarda por uma resposta. Há 8 anos, a Filipa encontrou-nos através da clínica e veio aqui. Queria retomar a relação contigo, mas eu disse-lhe que não. Não podia dizer outra coisa, filho. Muito menos depois do que esta mulher te fez sofrer quando eras criança. Não poderia permitir que ela te voltasse a fazer mal. O olhar do Fred fica subitamente vazio. Conheço-o tão bem como me conhece a mim e sei que está a tentar desesperadamente encontrar um sentido para aquelas palavras. Mas, balbucia, tu? Eu nunca te quis mandar embora, atira a Filipa. Nunca, mas eu sei que errei. Eu errei muito contigo. E as palavras do teu pai? E se eu voltasse a magoar-te? E se de alguma forma eu voltasse a ferir-te? Quando engravidei do Pedro, o meu segundo filho, voltei a procurar o teu pai. E ele voltou a pedir-me para que me fosse embora. A mãe do Fred desaba num pranto. Entre soluços só consegue esticar a mão que a minha mãe lhe estende para agarrar num lenço. Quando consegue recompor-se um pouco, continua. Tentei ligar ao teu pai várias vezes nos últimos anos, mas ele nunca me atendeu. Quando te vi em Liria, há 1 ano, nem queria acreditar. Eu acho que tu não percebeste que te vi, mas eu vi-te. Eras tu, eu sabia disso. Não tinha qualquer dúvida. Você viu? Perguntei em choque. Ela acena que sim. Mandei uma mensagem ao teu pai a dizer-lhe que tinhas ido à minha procura, mas que devias ter abandonado a cidade antes de falarmos. Ele proibiu-me de tentar entrar em contacto contigo e fez-me prometer que se tu voltasses, eu lhe diria todas as coisas horríveis que te disse. Que não eras meu filho. Fred, chama a minha mãe. Fred, olha para mim. Ele assim faz. Tu sabias, Cris? Não, só soube há pouco tempo, mas Fred, por favor, ouve-me. Por amor, os pais são capazes de tudo. Para proteger os seus filhos, nós nem sempre pensamos como deve ser. Muito menos tomamos as decisões mais acertadas. O teu pai... Vocês são todos malucos! Gritou Fred de repente, fazendo-me dar um pulo. Vocês mentiram este tempo todo! Enganaram-me! Eu não queria que tu voltasses a sofrer nas mãos desta mulher, responde o meu pai. Não tinhas o direito, pai, não tinhas. Tens ideia do que sofri nestes anos todos a pensar que a minha mãe não queria saber de mim? Tens ideia do que foi vê-la expulsar-me, dizer-me as coisas que me disse e afinal foi tudo por culpa tua? Eu odeio-te. Fred, não digas isso, exclamei em choque. Digo, Manu, e ainda digo mais, és uma merda de pai. E pensar que tive este tempo todo preocupado com o facto de andar a ir para a cama contigo, quando este gajo me andava a mentir descaradamente. Pão, pão, pão. Ele disse que ia largar a bomba na clínica e ele largou a bomba na clínica. O quê? Balbucia. O quê? Isto choca-te? Choca-te o facto de eu ter um caso com a Manu? Pois é, não é assim tão engraçado sermos enganados, não é verdade? Sim, pai, desde o ano passado. Sempre que tu e a Cris não estão em casa, eu e a Manu fazemos sexo pela casa. O gajo sabe mesmo escolher a oportunidade perfeita para estar a largar uma bomba destas. Ainda por cima não é nada vingativo. Pronto, depois as coisas ainda ficam piores. O pai dele tem tipo uma quebra de tensão. A Manu também sente que precisa de se ir embora dali. Como tiro sempre o telemóvel da carteira, tenho-o comigo e posso sempre pagar com o MBWay, mas claro, estou sem bateria. Eu já vi aquela, tipo, publicidade posicionada das novelas. Nunca tinha visto publicidade em livros. Basicamente aquilo que aconteceu foi nesta situação toda, o pai teve uma quebra de tensão, eles dispersaram-se todos, ela foi dar uma volta
Acho que o Fred foi o primeiro a sair, porque novamente, em vez de ficar lá para lidar com as coisas, basou só que o que é que aconteceu? A good young adult fashion, ele teve um acidente. O Frederico sofreu um acidente de carro e está a ser operado. Ele pediu aos socorristas que informássemos antes de perder os sentidos. Pois, devem ligar a dizer, e tal, tipo, vem aqui ao hospital, pronto. E depois veio o médico. O seu irmão sofreu um acidente grave de carro e foi encaminhado para a sala de operações assim que chegou ao hospital. A operação correu bem e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. O Frederico neste momento está em coma. Agora resta-nos esperar. Claro que está em coma. Claro que ele teve um acidente. Claro que ele está em coma. O que é que vai acontecer a seguir? Vai perder a mobilidade dos membros? Estava no hospital com a minha família à espera de notícias do Fred, mas o tempo parecia ter parado para sempre. Finalmente o médico apareceu e disse-nos que o acidente tinha provocado uma lesão na medula espinhal. As hipóteses de recuperação eram incertas. Eu podia ficar numa cadeira de rodas para o resto da vida. Fuck my life. Lamento muito, Fred, mas é verdade. O médico disse que as hipóteses de recuperação são incertas. O Fred começa a chorar também. Como é que isto aconteceu? Como é que vou lidar com isto? Pergunta em desespero. Abraço, tento consolá-lo. Vamos lidar com isto todos juntos, Fred. Vamos encontrar uma forma de superar isto. Mas naquele momento não sabia como iríamos fazê-lo. A angústia e a tristeza eram avassaladoras. Não havia espaço para qualquer outra emoção. E pronto. É assim que acaba. Agora, previsões para o terceiro volume, que eu acho que vai haver. Ela já já anunciou que tencionava se calhar escrever um terceiro volume. E pronto, espero que eles os dois encontrem a terapia e pessoas separadas, depois de lidarem com os seus traumas, conseguirem ter uma relação saudável e não entre eles os dois. Eu estive aqui a pôr imensos certos. No entanto, overall, eu senti que a escrita estava um bocadinho melhor. I guess, estava um bocadinho melhor. E foi isto. Pronto. Foi uma viagem. Eu sinto que foi uma viagem. Já não somos as mesmas pessoas desde o início do vídeo, eu acho. Portanto, até à próxima. I don't know. Eu não sei como encerrar isto. Espero que tenham gostado. Se gostaram e não viram o primeiro vídeo, podem ver. Se quiserem subscrever, subscrevam. Se não subscreverem, eu também não tenho maneira de saber. Portanto, vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui. Kiss, kiss.